acabaram de perguntar aí, e estes pontos vai ajudar muito essa situação. Quem que perguntou aí do bruxismo? Apertar, né, o maxilar, ranger os dentes, né? Tem gente que de dia, não só dormindo, mas de dia também acontece isso. Então, estes pontos aqui, ó, é para quando a pessoa, ela tá com dificuldade de relaxar e ela tá lá vivendo algumas situações de ansiedade, de raiva, de até mesmo mais reprimida, né? Precisava botar para fora, precisava falar e não pode. E aí, o que que acontece, gente? Tensões nessa área aqui. Essa área ela fica muito sobrecarregada. E às vezes já vem de tempo já isso acontecendo, né? Então, este conjunto de pontos aqui que eu vou mostrar para vocês vai ajudar uma pessoa que está precisando relaxar e vai também diminuir esse nível de ansiedade, de tensão que ela está descontando nessa área aqui. Então, se aqui a gente tem os pontos relacionados a pescoço, cabeça, aonde que vai estar aqui o ponto da ATM, ou articulação temporomandibular, né? Aonde que vai estar esses pontos? Será que eles vão estar para cá? Não, eles vão estar aqui, nessa região da cabeça, do pescoço. E a gente tem essa região projetada aqui, nessa área aqui dos pés. Então, se você for que tem, né, tensões no maxilar, se você já percebeu, e olha como a gente percebe, gente, às vezes faz parte da gente de tanto tempo aquilo, mas, por exemplo, você está acordando, né, com tensão no rosto, dor de cabeça, sabe? Às vezes já acorda assim. Então, dá uma observada aí que pode ser ali, ó, uma sobrecarga nessa área aqui. E aí que a gente tem esta área bem aqui, ó, bem aqui. A gente tem ponto da boca, quando você dobra aqui, o, o hálux e você percebe a articulação aqui, você tem o ponto da boca e maxilar aqui também, nestes cantinhos aqui. Então, quando você estimula assim, assim, com o polegar mesmo, em cima, nesta área aqui do hálux, você está trabalhando toda a face. Então, se existe uma tensão na face, uma tensão descontada ali, né? No maxilar, e aí que essa área aqui começa a distensionar. Se você vem e vai juntar lá com a parte plantar do hálux, que é esse dedo aqui, quando você ativa essa área aqui na retinha desse dedo, passando essa almofadinha aqui, a gente tem o ponto da adrenal ou suprarrenal aqui, tá? Então, quando você ativa aqui, quando você estimula o hálux e você vem e trabalha a frente aqui do hálux, você está trabalhando maxilar, você está trabalhando o rosto nos dois pés, bem lembrado, a Sandra perguntou aqui, pé, nos dois, faz nos dois, gente, por quê? Porque um pé você trabalha um lado, outro pé você trabalha o outro lado, eles se completam aqui, ó, tá? Aí, o que vai acontecer, ó? Você vai estimular essa parte aqui. Quando você vem e estimula os outros dedos também, você também está mexendo com essa parte, porque você mexe ali com os dentes eles ficam sobrecarregados, né? Quando existe esse ranger dos dentes, esse apertar, né, maxilar. Muitas vezes também as pessoas vão estar fazendo tratamento. Alguns de vocês é possível que tenham esse tipo de situação e fazem tratamento, usa plaquinha, né? Porque é um problema que chega a ser mecânico muitas vezes. Se tem um desvio, né? Precisa cuidar mesmo. E junto a reflexoterapia vai proporcionar ainda mais conforto, alívio e vai impactar lá naquelas emoções que estão gerando isso. Aquelas sensações, as ansiedades, a raiva, o não poder se expressar, o ter que se calar e a pessoa como que para não morder alguém, ela mesma, né? Aperta ali o maxilar. Então, muitas vezes ela tá ali triturando, né? Pode ser consciente, como pode ser inconsciente. Às vezes, situações do dia a dia que ela não
Percebe? Ela não sabe, mas que está associado com outras situações mais difíceis também que ela já passou e o cérebro dela está associando e tem aquela descarga emocional ali acontecendo também, né? Então a gente vai, ó, estimulando aqui. Aí vamos supor que também, que é muito comum, tá, gente, diante de uma situação dessas, sensações, emoções assim, a pessoa também começar a ter até algo no olho, sabe? A visão ficar meio embaçada, dor no olho, por causa dessa tensão, né? E muitas vezes está associado lá com coisas que ela viu, que ela tá vendo, e que ela não tá concordando, que ela não tá gostando, né? Então, muitas vezes tem todos esses processos junto. Então, o que que dá para fazer ali na reflexoterapia para ajudar ela a conseguir alcançar um relaxamento? A gente vai indo na causa. Vocês estão percebendo que a gente vai indo na causa dos sintomas que está provocando a dificuldade de relaxar? Então, se está acontecendo tudo isso, o que, que a gente faz? A gente acrescenta o ponto do olho. Onde que está o ponto do olho? Ó, a gente tem aqui, ó, nessa região aqui, ponto do olho. E entre os dedinhos. Esse modelinho aqui, os dedinhos são coladinhos. Mas ele tá aqui entre os dedinhos. Vocês vão lá, ó, entre os dedinhos, trabalhar lá no pé. Porque vai trabalhar o nervo óptico. Então, aquela sensação de dificuldade de relaxar e não conseguir, e o olho tá até ardendo, tá com dor, tá com peso, né? Quando não é um motivo, tá, gente, relacionado a infecção, inflamação, porque quando aí são outros pontos para trabalhar tudo isso. Mas se alguém se conecta ou lembrou de alguém que tem dificuldade de relaxar, que está arranjando os dentes, que tem, né, esse peso na face constantemente por tensões, então tem como a gente trabalhar tudo isso. Uma outra parte aqui que eu marquei aqui, ó, uma outra possibilidade, que de quando a pessoa tem a dificuldade de relaxar, quando ela tem essa dificuldade, né, de alcançar o relaxamento, como é o nosso tema, e ela percebe que essa tensão toda está localizada na coluna. Aqui nos pés tem os pontos da coluna. A coluna cervical até a área do cóccix. E existe uma carga de tensão muito grande, né, sobre a coluna. A pessoa tendo ou não tendo problema, é muito comum você perceber que lá na hora de aplicar a reflexoterapia, a coluna inteira dela, o ponto da coluna inteira dói. Aqui, ó, é a área da coluna, essa lateral aqui, ó. Aqui é a cervical, o ponto da cervical, aqui é o ponto da torácica, aqui é a área da lombar, aqui sacro e cóccix. Então, aqui tudo é coluna. Quando você estimula a cervical, você relaxa a cervical e também trabalha uma série de conexões com outros órgãos, com o rosto, com o olho, com o ouvido. Então, tá com dificuldade de relaxamento, estimule a cervical. Percebe que existe uma dificuldade de relaxamento e a coluna inteira tá estranha, né? Estimula o ponto da coluna todinho, porque daí aqui, ó, torácica, a pessoa também vai relaxando, e quando chega nessa área aqui, gente, às vezes a pessoa, ela tá com tanta dificuldade de relaxamento, que a área da lombar tá presa, né? E aqui tem toda uma conexão emocional também. Tem aqui, ó, lembra aqueles pesos, aquelas dificuldades de aceitar situações, de lidar com situações que você está contrariada, mas está tendo que lidar com elas. Tem uma área aqui da coluna que vai sobrecarregar mais, ó, vai ser a cervical, sabia? Sempre vai ter uma área que vai sobrecarregar mais. E a cervical, ela tá relacionada ali com esse aceitar, esse ceder, né, esse se curvar, né, que é um movimento que o corpo faz mesmo. Olha lá, aqui, lombar, sacro, cóccix, vai estar relacionada com situações de difícil você sentir que as coisas estão fluindo e você ter que ficar o tempo todo como que com... Aqui usa muito o termo jogo de cintura para resolver aquilo ali, sabe?
Então, vai travando. Como que você vai alcançar um relaxamento, né? Sentindo tudo isso. Sentir que as coisas não estão fluindo, sentir que as coisas não estão acontecendo no ritmo que você deseja ou no ritmo que você precisa que aconteça. E as coisas estão travadas, não estão acontecendo. Então, o que vai acontecendo? Ó, coluna, pilar de sustentação, eixo de sustentação para te manter de pé, para te manter ali, né? Mexendo seus braços, mexendo suas pernas, né? Agindo e caminhando e andando. Ela começa ali também a ficar prejudicada. Então, quando você quer alcançar um relaxamento, uma melhora, e você percebe que o foco de tensão está ali na sua coluna, tendo você problema na coluna ou não, o que você faz? Você pode, ó, estimular toda essa lateral aqui dos pés, que você vai estar estimulando a coluna, e você vai, então, também fazer uso daqueles pontos que eu comentei com vocês, porque são áreas que vão liberar substâncias naturais aqui e diminuição desse estado de alerta, de vigilância constante, de perigo constante, né? Vão equilibrar isso daí e te deixar mais, ó, no eixo. Porque as situações nos tiram do eixo, né? Situações difíceis, conflitos, né?